Você acha que nos Estados Unidos, em relação à inteligência artificial, eles são muito mais preocupados, muito mais avançados em relação a isso? Eles conseguiram perceber mais cedo que a inteligência artificial realmente está fazendo diferença? Eu já estava aqui nos Estados Unidos, então eu vejo aqui que a galera usa para tudo. O nosso momento hoje, acho que ele encurta tudo isso, torna tudo mais fácil, né? Eu fico olhando o que seria da gente se pudesse começar na área de TI com o que a gente tem hoje, né? A curiosidade de conhecer o mundo da inteligência artificial. Precisa ter curiosidade para você poder entrar nesse mundo, né? Essa vontade de querer aprender, criatividade. Eu acho que a curiosidade é tudo para você ter essa iniciativa. Eu resolvi fazer uma MBA de inteligência artificial porque realmente eu percebi, assim como você, que isso aí seria transformador, uma disrupção total e realmente ia influenciar o mercado de trabalho, influenciar a empresa, influenciar emprego. A escrever sobre isso, né? E conversando com algumas pessoas, perguntando a pessoas da minha idade, amigos, assim, eu vi que as pessoas tinham uma noção muito vaga do que é a inteligência artificial, da transformação que ela estaria fazendo no mundo, né? Nós precisamos, de uma maneira geral, acordar para isso. Eu entendo que quem não se posicionar agora vai perder uma oportunidade de se tornar relevante. Porque IA, todo mundo vai ter que aprender, em algum momento a pessoa vai aprender. Porque o mundo é a partir disso agora, entendeu? Não tem como a pessoa achar que ela pode continuar a sua vida normal como era, que não é. O novo normal é esse, né? É absurdo o que nós estamos vivendo. As pessoas não estão percebendo, não estão vendo, mas eu falo para você, desse alerta, desse despertar, eu trazia ali um conhecimento para dar aquele gostinho, para mostrar para a pessoa que ela pode mudar radicalmente a vida dela. E o que a inteligência artificial fez, cara? Ela quebrou isso. Você não tem mais essa montanha para subir, cara. É você abraçar a IA aí no seu dia a dia, porque a ideia que eu tentei trazer o tempo todo é que, cara, a IA não está aqui para tomar o seu emprego. Embora a gente entende que muitas profissões vão desaparecer. Porque a pessoa pudesse, você aconselharia já ela escolher pelo menos uma ferramenta dessa, já fazer uma paga? Faz muita diferença? Dá para fazer, dá para começar. A questão é começar. Posso dizer, estou viciado nesse negócio de inteligência artificial. Quando as pessoas falam para mim que hoje não tem tempo ou acha difícil a tecnologia, eu falo, tudo que aí atrás é justamente a gente proporciona ter mais tempo, você vai botar muitas coisas para fazer com você, vai te gerar mais tempo, e é mais fácil que hoje agora com conversa você fala. Então, dois pontos que você falou aí, que as pessoas reclamam, é muito difícil e eu não tenho tempo. Justamente a IA veio para agilizar esse tempo e tornar as coisas mais fáceis. Então, isso não é desculpa para você ter IA. Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. A pessoa que não surfar essa onda só vai perder. Bom dia, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo ao meu canal que eu falo sobre inteligência artificial. Hoje eu estou com um convidado ilustre, uma pessoa que é mais que um convidado ilustre, é um amigo que eu já conheço de muitos anos na minha igreja. Eu fiz um convite para que ele possa falar do novo livro que ele escreveu sobre inteligência artificial. Estou muito curioso para fazer muitas perguntas sobre isso, como é que tem sido o contato com ele, com inteligência artificial, como foi a ideia de surgir esse novo livro. Ele que é o Robson Benfica, ele já trabalha na área há mais de 20 anos e agora também inteligência artificial, criou o seu novo livro que me impressiona, com um título já muito chamativo. Eu trouxe, fiquei muito curioso, com muita vontade de convidá-lo para a gente fazer esse podcast. É o primeiro podcast do nosso canal e eu estou muito feliz também com isso e queria compartilhar essa grande novidade do meu podcast. Queria trazer uma pessoa super especial, com conteúdo muito bacana, e nós vamos entrevistar hoje. Seja muito bem-vindo, Robson. Opa, fala aí, meu amigo Jorge. Bom dia aí, bom dia a todos os ouvintes aí do canal. É uma honra estar aqui hoje aí para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco. Estamos bem distantes, né? Mas o que a tecnologia não faz, né? Torna tudo bem simples, bem fácil de conectar. E é isso aí. Vamos dar início também à minha primeira vez no podcast. E assim, deixa eu desligar aqui a IA aqui, que ela já... A Siri está se intrometendo aqui na nossa conversa.
Mas é isso. Olha, muito Mas é bom, isso. você tocou num ponto importante. Eu estou aqui no Brasil, você está aí nos Estados Unidos, né? Já está há quanto tempo aí nos Estados Unidos? Esse mês faz 1 ano e 5 meses que eu vim para ficar, né? Uhum, Vim de uhum. mudança mesmo. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Você acha, a comparação com o Brasil, você acha que nos Estados Unidos, em relação à inteligência artificial, eles são muito mais preocupados, muito mais avançados em relação a isso? Eles conseguiram perceber mais cedo que a inteligência artificial realmente está fazendo diferença? Você consegue identificar, você que está aí nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, consegue identificar essa Hum. diferença de percepção da importância da inteligência artificial entre o Brasil e os Estados Unidos? Você tem essa percepção, essa diferença? Então, na tecnologia, no meio do pessoal de tecnologia, assim, eu entendo e percebo uma preocupação maior, entendeu? Mas, de uma maneira geral, no dia a dia, eu acho que as pessoas ainda não se despertaram. Esse movimento, essa onda que a inteligência artificial está gerando, né, de transformação, eu acho que muita gente ainda não olhou da maneira correta para isso, entendeu? Entendi. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, você ainda acha que tem umas pessoas que não perceberam ainda a importância. Sim, as pessoas usam no uso básico do dia a dia, mas assim, é que eu estou esse momento, essa janela em que houve essa grande transformação, né, de 2025 para 2026. Eu já estava aqui nos Estados Unidos, então eu vejo aqui que a galera usa para tudo. Aí há para tudo, não toma mais decisão sozinho, a não ser que tenha 100% de consciência. Eu vejo que todo mundo pega o celular, pergunta o GPT, pergunta o Claude, a pessoa quer uma outra opinião para seguir com o que ela está fazendo, entendeu? Entendi. Então vamos começar falando sobre conhecendo o autor, né? Quem é o Robson Conceição, além do seu currículo profissional? Como foi a trajetória na área de tecnologia? Como é que você começou? E logo depois já pode entrar no falando desse mestrado, como é que veio essa iniciativa, como é que veio essa vontade de entrar nesse mestrado de inteligência artificial. Então já pode começar falando sobre quem é você, da sua trajetória e como você tomou essa decisão de fazer o mestrado em inteligência artificial. Então, eu sou casado, marido da Cristiane, tenho 3 filhos, Leonardo, Liriel, Letícia. Liriel e o Leonardo estão no Brasil, Letícia está aqui comigo nos Estados Unidos. E tenho também 2 netinhos, tá? Uma nora, a Ingrid, o Mateu e o Heitor. E assim, tem uma família abençoada por Deus, uma família que assim me dá motivação para continuar. Acho que olhando para eles, olhando para os meus netos, é de onde surgiu assim os meus últimos movimentos, né? De estar preocupado com o futuro deles. Eu, aos 53 anos, resolvi fazer essa mudança de vir para os Estados Unidos, perseguindo aí um sonho que vinha desde a da infância, tanto meu quanto da Cris, e assim, acredito que Deus foi dando as oportunidades, mostrando o caminho, abrindo portas, e aqui nós estamos, né, morando aqui na Flórida, em Orlando, desde fevereiro de 2025. E eu entendo que também existe propósito, esse período que eu estive aqui, que eu estou aqui, né, eu consegui colocar vários projetos em movimento, e um deles é o mestrado, né? Depois aí de 20 anos de carreira na área de tecnologia, eu comecei já um pouco tarde na área de tecnologia. Antes da faculdade, eu trabalhava meio que com design, fazendo arte final e tal. Eu era arte finalista, usando ali o CorelDRAW, um PageMaker na época, mas para arte final, para gráfica, esse tipo de coisa.
E, e eu peguei, então, esse movimento da internet ali na década de 90, o boom da internet que iniciou ali na década de 90, foi mais ou menos na época em que eu comecei a utilizar o computador. Aí, logo em 99, eu consegui uma bolsa para estudar, para fazer o bacharelado em informática na PUC. Era um curso novo também na PUC. E eu ganhei bolsa e peguei o desafio já casado, já tinha o Leonardo Leonardo era um bebê, tinha acabado de nascer. E assim, eu peguei o desafio de estudar. Eu me lembro que foi bem desafiante, porque o curso ele era vespertino, ele começava às 4 da tarde, até 10 da noite. Assim, foi um período bem difícil, bem complicado. E assim, foi um desafio que Deus ajudou a gente, deu graça a gente aí, o apoio da família, da Cris principalmente. A gente conseguiu passar por essa fase aí de PUC, de, de bacharelado, concluir, e foi onde tudo começou, né? Eu tinha uma ideia muito vaga, eu acho que as pessoas, de um modo geral, acho que até hoje, pelo papo que eu tenho com a galera de hoje mais nova, eles ainda acabam tendo uma impressão muito errada do que é a área de TI, né? De tantos caminhos que tem para a pessoa seguir, tantas oportunidades que existem na área de TI. E a impressão que eu tinha há mais de 20 anos atrás, eu acho que a galera tem hoje, não sabe direito o que é, entendeu? Eu entrei para fazer bacharelado em informática na PUC, mas não sabia o que era. Eu achei que eu fosse aprender sobre internet, fosse ter alguma oportunidade na área de design, né, que era o que eu gostava, era o que eu fazia um pouco. Então, eu acho que o nosso momento hoje, acho que ele encurta tudo isso, torna tudo mais fácil, né? Eu fico olhando o que seria da gente se pudesse começar na área de TI com o que a gente tem hoje, né? A facilidade que a gente tem de literatura, de acesso a curso, de acesso a conhecimento, assim, é algo que eu não consigo mensurar, né? Mas eu entendo que tudo se tornaria mais fácil, né? Eu posso falar com essa consciência, porque resolvi fazer um mestrado agora, já tinha feito um MBA em gerenciamento de projeto, porque eu gosto também dessa área de gerenciamento de projeto, eu acho legal. Não trabalhei diretamente com gerenciamento de projeto, mas o dia a dia dentro da empresa acaba levando a gente para essa área, né, para algumas entregas que precisam ser feitas, acaba é, formatando a gente nessa área de gerenciamento de projeto. E assim, o mestrado, ele acontece porque eu entendi que um ciclo deveria ser fechado, entendeu? Porque estavam acontecendo transformações do meu lado, né, no meu trabalho, eu estava vendo várias conversas e assim que eu me encontrava perdido, aquela ia sentar numa roda e ia ficar com cara de bobo. Era mais ou menos isso. Então eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu estava aqui nos Estados Unidos de passeio, na casa dos amigos, e eu não sei como surgiu a conversa. Eu sei que não lembro qual foi a origem, e eu comecei a procurar. Aí fui pro Google, na época, o nosso velho e bom amigo Google, e comecei a pesquisar algumas universidades. Achei uma universidade aqui nos Estados Unidos que me permitiria estudar, fazer o mestrado online, em português, com parte do conteúdo em inglês e parte do conteúdo em português. Eu
Um mestrado interessante porque das 12 matérias, cada uma delas tinha um curso correspondente. Então, eles, por exemplo, o curso de um dos cursos de inteligência artificial fazia um link com o curso de Harvard, entendeu? Então a gente tinha aquele conteúdo disponibilizado para fazer o curso lá em inglês e tal, e pegar uma certificação ali dentro dos 45 dias que você tinha naquela matéria, você poderia fazer o curso de Harvard e ter ali uma certificação de Harvard, entendeu? E o que foi muito interessante também é que cada uma dessas matérias, ela gerou um estudo de casa. Então você tinha que fazer um projeto para cada matéria, e ali dentro de 45 dias. Então foi assim algo bem dinâmico, bem interessante, e onde foi nascendo toda essa vontade, curiosidade de conhecer o mundo da inteligência artificial. Caramba, você falou uma palavra aí, curiosidade. Eu acho que todo mundo devia ter isso em mente. Precisa ter curiosidade para você poder entrar nesse mundo, né? Essa vontade de querer aprender, criatividade. Eu acho que a Sim. curiosidade é tudo para você ter essa iniciativa. Você falando me fez um filme aqui, porque eu entrei na área de tecnologia fazendo em BPI, né? Um técnico de informática aqui no Rio de Janeiro, na Barra, bem conhecido por sinal. E o que acontece? Eu entrei e me apaixonei por programação. Eu tinha noção um pouco daquilo que era informática, mas quando eu conheci programação, falei isso que eu quero da minha vida, e logo depois fui para a faculdade. E quando entrei lá, então, para mim teve algumas janelas. Primeiro foi a programação, né? Conheci programação, falei, isso é o futuro, isso é transformador, isso eu vou trabalhar com isso. Depois, para mim, transformador foi conhecer mobile. Caramba, mobile para mim foi surreal. Quando eu comecei a ensinar lá fiz um aplicativo mobile e comecei a ensinar para uma grande empresa aqui no Brasil e ver pessoas mais velhas adotando o mobile e transformando, não precisando mais usar papel, não precisando mais de repressão, toda a logística com papel. Eu falei, isso é transformador, vou estudar isso. E realmente foi transformador, eu estou trabalhando com isso até hoje. E logo depois, quando eu vi inteligência artificial, eu falei, cara, isso vai ser mais transformador que um dia eu ter conhecido programação, mais um dia ter conhecido mobile, que é muito transformador. Eu resolvi fazer uma MBA de inteligência artificial porque realmente eu percebi, assim como você, que isso aí seria transformador, uma disrupção total e realmente ia influenciar mercado de trabalho, influenciar empresas, influenciar empregos, influenciar até, como você falou aí, um alerta muito importante, os empregos do futuro, em relação à nossa juventude, como é que vai ser, os nossos filhos, como é que vai ser o emprego no futuro. Então, foi uma preocupação realmente que surgiu. Eu também resolvi estudar e tenho botado também isso no meu dia a dia. Todos os dias eu trabalho com inteligência artificial, já fiz sistemas, livros também, mas depois eu vou falar um pouco sobre ele. Mas agora eu queria saber a história por detrás do livro agora. Como nasceu essa ideia? Eu já percebi que nasceu essa ideia, a ideia do mestrado que você falou, né? Essa muita informação que você começou a ouvir e a importância. O livro, que muito, o final ficou muito bonito. A última grande onda. Foi assim, a primeira experiência nossa com escrever, né? Eu sempre tive, desde muito novo, essa vontade de escrever, né? Eu sempre, eu vou colocar isso em prática um dia, eu quero fazer isso, eu quero entrar nessa área de escrever. E, assim, eu sempre comecei alguns rascunhos e nunca coloquei adiante, né? Nunca me dediquei tempo ali para poder seguir, para poder fazer. E esse projeto ele começou mais ou menos junto com o curso, com o mestrado. Porque o mestrado eu comecei a falar primeiro de fundamentos da área de TI que a gente tem, né? A parte de segurança, a parte de infraestrutura, a parte cloud. Então, você vai falando de muita coisa até realmente chegar na área de inteligência artificial. E, assim, para mim foi muito bom relembrar muita coisa que tinha 20 anos que eu não parava para estudar, para entender. E eu vi que ali tinha um gap muito grande para mim mesmo. Falei, caramba, como as coisas caminharam
e eu fiquei desatualizado, entendeu? Não estou nem falando de inteligência artificial. E olha que eu trabalho com cloud, mas quando eu comecei a estudar, né, a matéria lá que a gente estudou cloud, eu falei, caramba, quanta coisa eu perdi, quanta coisa eu não acompanhei. E assim, eu falei, cara, eu vou começar a escrever sobre isso, né? E conversando com algumas pessoas, perguntando a pessoas da minha idade, amigos, assim, eu vi que as pessoas tinham uma noção muito vaga do que é a inteligência artificial, da transformação que ela estaria fazendo no mundo, né? Você falou aí de duas grandes ondas tecnológicas que a gente viveu, que primeiro foi a internet, que mudou, né, o mundo drasticamente, né? O mobile, muitas pessoas não perceberam, mas o mobile ele mudou totalmente a forma das pessoas se relacionarem, né? O telefone, as pessoas não pararam ainda para pensar como era o mundo antes e como passou a ser o mundo depois do telefone, né? E eu entendi que essa grande onda que nós estamos vivendo, né? Eu coloquei no título do livro para chamar a atenção, a última grande onda. A última O grande sinal onda, ficou fantástico. Essa chamada para mim representa muito bem, ficou fantástico. Pode seguir. porque eu coloquei a última grande onda. Parece assim que trazer um tom alarmista, né, e tal. Mas a verdade é essa mesmo. Eu acredito que tudo agora é a partir da IA generativa, do que a gente tem hoje, para cima, entendeu? É o mínimo, o básico que uma pessoa vai precisar ter para manter uma empregabilidade, para se tornar ou se manter relevante naquilo que ela faz, cara, é conhecer IA, é poder colocar a sua experiência ali, né? Você tem agora um parceiro de trabalho, alguém para te ajudar no seu dia a dia, na execução das suas tarefas, que a inteligência artificial não vai ter como daqui para frente. Quem quiser manter o seu emprego, né, se manter relevante, ou se tornar relevante, né, fazendo uma mudança de emprego, que é uma coisa que eu falo bastante no livro, né, é a pessoa encontrar um lugar, né, encontrar o seu lugar dentro desse cenário, porque a inteligência artificial, embora muitos empregos vão desaparecer, a forma de fazer as coisas já mudou, né, não vai mudar, já mudou. Hoje você faz tudo a zap, tudo é muito rápido, então a gente precisa, nós precisamos, de uma maneira geral, acordar para isso. Eu entendo que quem não se posicionar agora vai perder uma oportunidade de se tornar relevante. Porque IA, todo mundo vai ter que aprender, em algum momento a pessoa vai aprender. Porque o mundo é a partir disso agora, entendeu? Não tem como a pessoa achar que ela pode continuar a sua vida normal como era, que não é. O novo normal é esse, né? Como a pandemia trouxe aí uma mudança drástica no mundo a partir de 2020, o lançamento da IA em 2024 para 25, né? E esse ano de 2025 que passou, esse primeiro semestre de 2026, cara, é absurdo o que nós estamos vivendo. As pessoas não estão percebendo, não estão vendo, mas eu falo para você, os últimos 3 meses, né? Eu terminei o mestrado em janeiro, eu fiz a última matéria agora em janeiro de 2026, aí eu falei, agora eu vou me dedicar às ferramentas de IA. Cara, é como se eu não soubesse nada, como se eu estivesse começando do zero, como se aquele um ano de 2025 não servisse de nada, porque mudou completamente, entendeu? E Hum.
As mudanças são muito rápidas. E a ideia do livro é essa, cara. A ideia do mestrado, do livro, são coisas que se complementam. Ajudar pessoas, tá? Eu, Muito bom. eu estava numa fase boa no meu trabalho, com salário bom, tudo tranquilo no Rio de Janeiro. Cara, mas eu estava muito incomodado, eu estava com uma angústia muito grande, porque eu via que um ciclo na minha vida precisava ser mudado. E eu não tinha coragem de mudar. Então, eu precisava tomar uma, uma mudança que causasse impacto na minha vida para eu começar a fazer coisas novas. E essa mudança para os Estados Unidos me proporcionou isso. Eu acho que Deus, não acho não, tenho certeza que Deus utilizou esse momento, né, de eu sair da minha área de conforto, da minha zona de conforto, onde eu tinha tudo sob controle, para um lugar onde eu estaria começando tudo de novo, né? Surgiu aí a continuidade do mestrado, que eu iniciei, estava no Brasil ainda, foram 1 ano e meio, mais ou menos, de mestrado, e assim, eu pude dar essa sequência, pude dar continuidade, pude ver várias coisas acontecer e colocar esse projeto, né, para frente, que foi o livro, A Última Grande Onda, que nada mais é, cara, de não um manual técnico, não é um manual técnico, não é um local onde o cara vai aprender a usar a inteligência artificial, né, ali nos seus detalhes. O que eu faço é o quê? Tentar pegar a pessoa pela mão e mostrar para ela, cara, não é um bicho de 7 cabeças. Isso aí não é um problema. Isso aqui é a sua solução, tá? Tá, tá ruim no que você está fazendo hoje? Como aqui, cara, a IA vai te potencializar. A IA vai te abrir portas, vai te mostrar, né? E eu tento trazer, assim, Seria, seria, exemplos. seria, seria um alerta junto com conhecimento? Seria isso junto? Você quis trazer na ideia do livro um alerta para as pessoas perceberem o conhecimento. É isso? É essa junção que você estava pensando? Mais ou menos isso. De trazer, dentro desse alerta, desse despertar, eu trazer ali um conhecimento para dar aquele gostinho, para mostrar para a pessoa que ela pode mudar radicalmente a vida dela sem, cara, porque quando a gente pensa, né, em mudar, em sair de uma área para outra, de fazer uma grande mudança, você pensa não somente no teu esforço pessoal, mas você pensa em grana, você pensa na sua questão de intelectual, né? Questão intelectual de Dificuldades da aprendizado, mudança, né? dificuldade de aprendizado com Medo essa de mudança. aprender coisa nova, né? Isso, medo do novo, entendeu? E eu tento tornar tudo isso mais simples. Mostrar que o problema está aqui na cabeça da gente, não na tecnologia, porque o que a gente tem hoje é quebrar todos os paradigmas que a gente tinha de aprendizagem na área de TI, toda aquela curva, né, que a gente tinha de aprendizagem. Pô, o cara que vai aprender programação, ele precisa, né, subir uma curva até romper aquilo ali para a programação se tornar algo simples para ele, né? E até fazer esse movimento, né, da parábola da pessoa chegar ali ao topo, a maioria desistia. 90% desistia, né? E 10% continuava ali no aprendizado. E o que a inteligência artificial fez, cara? Ela quebrou isso. Você não tem mais essa montanha para subir, cara. É você abraçar a IA aí no seu dia a dia e, cara, caminhar, porque o, a aprendizagem ela é contínua, ela é diária, é gota a gota e, cara, cada dia você percebe que dá para fazer mais, que Uhum. é mais simples, né? Como você falou aí, eu já consegui desenvolver software, né? Já consegui
criar página, criar site, conseguir, com o apoio da IA também, acelerar a parte, né? Quem escreve ali, eu acho que a parte que você toma mais tempo é ali, depois que você organiza suas ideias, que você tem tudo que você quer, é começar a escrever, é começar da vida ali. Pô, e agora você tem a IA, um escritor do seu lado ali, com uma capacidade muito maior do que a sua, né? Que não se cansa, não tem problema, e ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a escrever, a acelerar, a fazer tudo o que você quer. Você comentou uma coisa que me lembrou uma frase que eu gosto de dizer muito para as pessoas. Quando as pessoas falam para mim que hoje não tem tempo ou acha difícil a tecnologia, eu falo, tudo que aí atrás é justamente a gente proporciona ter mais tempo, você vai botar muitas coisas para fazer Sim. com você, vai te gerar mais tempo, e é mais fácil que hoje agora com conversa você fala. Então, dois pontos que você falou aí, que as pessoas reclamam. Ai, é muito difícil e eu não tenho tempo. Justamente a IA veio para agilizar esse tempo e tornar as coisas mais fáceis. Então, isso não é desculpa para você ter IA. Sim, Já sim. agora, já pegando o gancho do que você falou, é muito interessante, você comentou algumas coisas sobre ajudar pessoas, e isso virou no meu coração, né? Virou meu propósito de vida agora. Então, foquei em escolas, eu comecei a perceber que até nas igrejas, nas pregações, eu percebi que as pessoas não tinham ideia do que você falou aí, não tinha ideia nem que era IA ou que não era IA. E eu comecei a ficar desesperado, eu comecei a ver os jovens na escola. Então, eu resolvi eu mesmo abrir palestras para escolas, para igrejas, para empresas, para poder ajudar, algumas delas, inclusive, até de graça, para poder ajudar a gerar esse conhecimento, para as pessoas entenderem o que está acontecendo com o mundo, o como está sendo transformador, e que algumas pessoas não estão. E às vezes a pessoa não quer entrar nessa área por medo, por alguma coisa. Então, o meu objetivo virou meu propósito de vida também ajudar, e ajudar essas pessoas. Também, a cada 10 cursos vendidos, eu estou dando uma bolsa, né, para a comunidade carente, para as pessoas que precisam. Então, eu quero contribuir para diminuir essa desigualdade, que algumas pessoas falam que essa desigualdade pode aumentar, porque tem pessoas que vão ter mais dinheiro para ter condições de pagar uma LLM, e alternativa com melhor qualidade, de pessoas que não vão ter acesso, não vão ter dinheiro. Então, algumas pessoas acham que essa desigualdade vai aumentar, e eu tenho um propósito de gerar esse conhecimento, de ajudar para que essa desigualdade não aumente. Muito pelo contrário, eu faça com que a IA diminua essa desigualdade das pessoas mais ricas para as mais pobres em relação a isso. Então, as pessoas realmente têm que perceber isso, como está sendo transformador, e tudo que as pessoas vão ter com a IA agora é mais tempo, e com mais qualidade, vai ter, como você falou, um copiloto do tempo todo do seu lado. Já aproveitando, qual a mensagem que você deixaria por teu leitor aí? Qual do livro assim que você mais gosta, a mensagem que você ficou mais marcante, que mais pulsava no seu coração, assim, na hora que você estava escrevendo? Que eu não queria que eles percebessem isso, ainda que eles esquecessem boa parte, mas isso eu queria que ficasse registrado no leitor. Qual a mensagem mais marcante que você fez no livro? Cara, assim, eu tenho vários momentos ali em cada capítulo, né? Nós criamos cada capítulo como a ideia de que a pessoa, ela pega, aprende ali, estuda aquele momento ali, vai refletir, vai tomar algumas ações, vai olhar para dentro de si e tentar perceber tudo que está à volta dela, né? E como é que ela pode contribuir, porque a ideia que eu tentei trazer o tempo todo é que, cara, a IA não está aqui para tomar o seu emprego, embora a gente entende que muitas profissões vão desaparecer, porque a IA vai fazer melhor, já faz melhor, né? Mas uma ideia principal é de que a experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, a IA ela não quer pegar isso e deletar, né? Jogar numa lata de lixo. Na verdade, a IA precisa disso. Essa expertise que a pessoa
gerou ao longo dos anos, ela precisa, entendeu, ser somada, né, à IA. Não dá para a pessoa, porque, vamos lá, qual é a ideia básica de se gerar um prompt, né? A IA, para quem não tem essa ideia, a ideia, a forma de se comunicar com a máquina, né? Ali com o software, é através de prompts, de textos que você escreve. E quanto melhor, né? Quanto mais detalhado, quanto mais você consegue, né? Quanto mais você consegue trazer conhecimento para dentro do seu prompt ali, você consegue uma resposta melhor da IA. Tanto em ganho de tempo, quanto em respostas mais claras, né? Soluções melhores. E o que as pessoas precisam é quebrar toda essa barreira de que a IA veio para roubar o emprego dela. Não veio. A IA veio para tomar o lugar dela no mundo, que não tem como. Ela é a base daqui para frente da questão de geração de conhecimento. E as pessoas precisam se acordar para isso, entendeu? Que existe um lugar para qualquer pessoa, dentro do que você faz. E o livro eu trago muitos exemplos daquele cara que passou, por exemplo, 30 anos dando aula de mecânica num cursinho, né? Acabou e não tem... Ele quer continuar fazendo o que ele faz, mas não tem mais oportunidade no mercado para ele, né? Ele cria a oportunidade dele. Ele vai para o digital, né? Ele começa a gravar ali as aulas, ele consegue colocar ali o conhecimento dele da melhor forma possível ali, ele consegue gerenciar o tempo dele, ele consegue ter qualidade de vida, ele consegue, de alguma forma, gerar uma renda para ele, né? E aquilo ali acaba sendo escalável, porque conforme você vai pegando experiência, né, na utilização ali da IA como uma ferramenta de apoio, você vai se complementando, você vai mudando e vai somando coisas, entendeu? E é possível para qualquer um se reinventar. A ideia é essa. A ideia maior do livro é essa. Reinvenção. Porque as pessoas acham porque chegaram aos 40, aos 50 anos, elas vão se tornando menos relevantes. E não é verdade. A sua experiência, a minha experiência, ela pode ser potencializada. E a IA quer utilizar ela no dia a dia. Só que as pessoas estão entendendo isso da forma errada, né? Eu acho que tu me pediu uma resposta, eu acho que eu acabei falando mais do que devia, mas a ideia é essa. Não, não, ótimo. A Inclusive, inteligência artificial... sim, não, pode falar. falar, pode seguir a A sua ideia. inteligência artificial, ela já está transformando profissões, empresas e a forma como as pessoas vivem, né? Enquanto muitos estão enxergando essa revolução com medo, outros estão descobrindo novas oportunidades para aprender, né? Oportunidades para criar e oportunidade até mesmo para prosperar, porque, como falei agora há pouco, com a inteligência artificial você consegue escalar as coisas muito rápido. E quando você me apresentou, achei sensacional o nome do livro, eu falei, tem tudo a ver com aquilo que eu tenho vivido na prática, né? Eu sei porque eu já tenho há muito tempo trabalhando na área, tenho ouvido, tenho vivido, tenho botado isso em prática, né? Das empresas onde eu percebo, né? Ano passado, algumas empresas decidiram botar inteligência artificial como meta, para você até ganhar 14º, algumas empresas fizeram isso, outras
E esse ano já mudou isso. As empresas já estão mandando embora se o cara não usar inteligência artificial. Ano passado era incentivo, esse ano não. Esse ano muitas pessoas estão sendo mandadas embora se elas não tiverem botando no seu dia a dia, seja em qualquer área, seja área no recursos humanos, de departamento financeiro, todas as áreas, muitas grandes empresas já estão botando isso. Então, tem pessoas que realmente não estão percebendo isso. Uma coisa que você falou também que ia ser muito interessante é esse alerta, né? Trazer esse alerta para as pessoas em relação a como está sendo transformador, em relação a não ser substituído. Na verdade, hoje, aí ela potencializa aquilo que você faz, né? Então, você hoje consegue fazer melhor, de forma mais rápida e com mais qualidade. Então, as pessoas que querem com medo, na verdade, elas vão perder a oportunidade. Eu acredito, como o seu livro falou, a última onda me veio muito isso na cabeça. Caramba, é uma oportunidade única para a pessoa poder empreender, criar um projeto que às vezes ele dependia de um desenvolvedor, dependia de muita gente. Agora ele consegue criar um MVP, ele consegue criar de forma muito mais rápida, validar uma ideia que talvez é uma oportunidade única que ele talvez nos próximos anos ele vai ter para poder criar isso. E outra coisa, em relação ao que você falou, que eu achei muito interessante também dessa oportunidade, é que eu acho que as pessoas têm que perceber isso, né? Tem que perceber, tem que se lançar para ter essa oportunidade, que eu não sei quantos anos depois terá uma oportunidade como essa, uma coisa tão que vai realmente fazer tanta diferença na vida das pessoas. Então, eu acredito que as pessoas estão com uma oportunidade única na mão de querer conhecer mais sobre tecnologia. Então, você acha, quando você falou, você percebeu que tinha pessoas que não querem ir com medo, né? Você comentou isso algumas vezes. O que você diria para uma pessoa, exemplo, de 55 anos que está com medo do futuro? Ela deveria focar em inteligência artificial? A inteligência artificial é para ela deveria ter medo de querer conhecer, e afinal são tantas opções, né, de inteligência artificial, isso também pode gerar um pouco de medo ao qual eu vou usar. Então, você acha que essa pessoa de 55 anos, 40 anos, ela deveria não usar a inteligência artificial, ou muito pelo contrário, ela deveria aproveitar o conhecimento que ela tem para poder ampliar isso com a inteligência artificial? Como é que você fala em relação a isso? Então, você falou de várias coisas aí, e assim, eu faço até questão de voltar um pouquinho. Falou de demissões, né? E essa palavra é que assusta muito quem tem 50, 55 anos, 40, né? As pessoas se consideram muito velhas para o mercado de trabalho. E a verdade é essa, né? É que as pessoas mais novas estão tendo mais ambição e acabam tendo mais oportunidades, né? E assim, as demissões em massas, de repente as pessoas normais não estão percebendo, porque elas estão acontecendo nas empresas de TI, né? A gente ouviu aí essa semana a Microsoft fechou estúdios aí que envolviam o Xbox, mandou aí 3, 4, 5 mil pessoas embora, não sei o número certo, mas na matéria que eu li dizia mais de 3 mil pessoas de uma só vez, né, nos estúdios que envolvem um item, né, que é deles, da grade deles, que é o Xbox. Então, cara, é muito complicado, porque começou em cima, começou na área de TI, mas isso aí vai descer. Isso aí vai descer, entendeu? E assim, surfar essa onda que é a inteligência artificial é o despertar que todo mundo precisa. E não importa a idade. Eu só entendo que a idade, ela te coloca numa posição melhor, porque a sua bagagem, a sua experiência, o que você está trazendo da sua história de vida, porque você sabe o que é trabalhar num projeto e chegar ali depois de 6 meses, um ano, o chefe chegar e dizer, cara, isso aqui não dá mais. Você não consegue nem fazer o deploy, porque às vezes você levou tanto tempo construindo aquilo e já apareceram coisas novas no mercado. E hoje não, a IA, ela te ajuda a pegar um projeto. Eu tenho um projeto que eu comecei de criar
um sistema para um negócio novo que a gente está iniciando aqui. E eu primeiro comecei fazendo um planejamento, né? Eu fui para a IA, começar a pesquisar, me ajuda, eu quero fazer isso, eu quero planejar, e comecei, papapá, papapá. Então, aí ela me trouxe todo um planejamento como se eu fosse um desenvolvedor que fosse ali codar tudo ali, né? Linha por linha. E hoje a gente não faz mais isso. Hoje ninguém vai perder tempo levando um mês construindo código sozinho, né? Ele vai perder o emprego dele. Ele vai perder o emprego dele. Ele precisa usar as ferramentas que ele tem. E qual é a melhor ferramenta que uma pessoa de 40, de 50, de 60, que está no mercado de trabalho tem? É a IA. São os modelos que a gente tem hoje, né? De graça, ou ali pagando uma assinatura mensal. Cara, ela vai te ajudar. Ela consegue te ajudar. Então, Entendeu? baseado no que você está falando aí, uma pessoa iniciante que tá querendo, sim, agora está assistindo nosso podcast aqui agora e fala, poxa, realmente eu percebi tudo aquilo que eles estão falando, que realmente eu preciso iniciar, qual ferramenta você indicaria e se essa pessoa pudesse, você aconselharia já ela escolher pelo menos uma ferramenta dessa, já fazer uma paga, faz muita diferença? Ó, no momento em que você começa a construir projetos, a assinatura mínima paga ali faz muita diferença. Faz muita diferença. Enquanto você está ali no aprendizado, né, você já consegue construir algumas coisas com os modelos grátis. Dá para fazer muita coisa. Só que você tem que ter mais paciência, porque o tempo ali se esgota, os seus créditos se esgotam, você tem que começar algumas horas depois, mas é o caminho. É o caminho, é que a gente quer tudo a zap, né? Quer tudo muito Uhum, uhum. rápido. Mas, cara, dá para fazer. Dá para fazer, dá para começar. A questão é começar. Posso dizer, estou viciado nesse negócio de inteligência artificial. Eu não consigo ficar um dia. Às vezes eu tiro assim um domingo, falo, não, hoje eu não vou mexer nisso. Hoje eu não quero saber disso. Hoje eu não vou pegar nada para fazer. Mas aí quando eu vejo, eu já estou no celular, assistindo aqui um YouTube, ou estou salvando alguma coisa aqui para assistir depois. Não tem jeito. Não tem jeito. A pessoa que não surfar essa onda só vai perder. Porque as pessoas vivem sem o celular hoje. Amanhã, quando passar essa onda, né, em que o mundo normalizar o uso da inteligência artificial, você vai usar. A pessoa vai usar de qualquer forma, só que não vai aproveitar essa onda. Como muitas pessoas não aproveitaram, né, a internet para ficar rico, né? Eu e você estamos aqui hoje porque não aproveitamos a internet para ficar rico, né? Ah, quantas pessoas construíram? Você mesmo falou aí, e eu sei de algumas coisas que você fez no mobile, tanto como projeto pessoal, como projeto para as empresas que você prestou serviço, né? A revolução que foi o mobile na vida das pessoas. Então, meu amigo, não tem jeito. A, a inteligência artificial ela veio para ficar, veio para roubar o seu emprego. Ela veio para ser o seu amigo aí do dia a dia, a sua melhor ferramenta de trabalho. Se chama hoje inteligência artificial. Vou fazer um link com tudo que você falou aí, por isso que você falou no início que eu achei fantástico. Você trouxe, num momento de inteligência artificial, você trouxe o lado humano aí, da preocupação que você está com as pessoas, de você trazer o conhecimento. Muitas pessoas têm sido destruídas porque falta o conhecimento, né?
Então, você está trazendo, às vezes, um alerta, um desespero. Cara, é preciso, é um momento importante para vocês conhecerem inteligência artificial. E eu venho com essa chamada, com esse alerta também, inclusive fazendo um comentário, depois eu vou até fazer pergunta para você se você faz também isso, mas eu pago pelo menos as 3 principais, eu pago 5 inteligências artificiais ao mesmo tempo, eu pago a Gemini, o ChatGPT, a Claude, todos com a versão Plus, acho que você faz o pagamento também delas, né? Ah, sim, Sim, tem assinatura de cada uma delas. eu tenho outras assinaturas também, e umas eu utilizo quando eu preciso. Aquele mês eu vou precisar criar imagem, eu pago o Kling AI, eu vou precisar fazer um aplicativo usando o Abacus AI, eu pago essa mensal. Então, são várias IAs que eu pago durante o mês, umas eu pago mais, outras eu pago menos, mas umas que eu só pago constante. Então, se nós estamos falando aquilo que nós estamos fazendo e está fazendo diferença na nossa vida. E em relação a isso, algumas pessoas não conseguiram perceber. Então, esse é o alerta. Eu acho que. Então, por isso que, como você falou, e você trouxe um livro de alerta, eu também acabei de criar um livro de alerta também. Tem o meu site que eu criei, www.inteligenciaartificial360.com.br, que lá você vai ter acesso às minhas palestras para você solicitar, você vai ter acesso a cursos de inteligência artificial para ajudar, o alfabetizar, para justamente ajudar isso. Eu estou preocupado com isso, porque eu quero que muitas pessoas conheçam, entendam, não tenham mais medo da tecnologia, entendam a importância. Tem lá cursos, tem lá aplicativos que eu criei também utilizando IA. Então, toda essa gama de informação. Agora tem meu livro também disponível. Então, olha quantas coisas. Consultoria também na época de inteligência artificial. Então, quantas coisas, até construir toda essa plataforma, inclusive construir rede social, tudo que eu nem tinha rede social, tudo em 8 meses. É muita coisa. Por quê? Tudo acelerado através da inteligência artificial, que você falou o tempo todo aí, que as pessoas não conseguiram perceber, encurtou o tempo. Eu levaria um sistema desse para você, talvez, em 1 ano, 2 anos, para fazer um sistema. Eu criei vários sistemas, criei cursos, criei aplicações, criei outros sistemas. Em pouco tempo, em menos de 8 meses, eu criei muita coisa. Criei já livro, criei sistema. Então, as pessoas não conseguiram perceber como transformador está. Então, tudo que está trazendo é mais tempo. Eu sempre falo que as pessoas agora precisam ter o conhecimento, porque a IA, você com conhecimento, com a IA, ela multiplica, ela potencializa o seu conhecimento. Então, sempre faço um alerta para os estudantes. Agora eu não preciso mais estudar porque eu tenho IA. Não, agora você vai ter que estudar ainda mais, porque o que você vai pegar, você vai ter que saber pedir para a IA e você vai ter que saber analisar a resposta da IA. Então, é muito naquilo que você falou, essa preocupação humana. Eu acho que algumas são, ainda mais que nós como cristãos, né, temos que entender. Agora, o ser humano é fundamental. E você falou uma coisa que eu achei fantástica no início, eu esqueci, agora eu vou voltar para retomar isso. Você falou que a IA ela não tem essa ambição por si só, ela não vai criar um livro como eu fiz. Há 2 anos atrás eu criei um livro, cara. Eu criei um audiobook em 3 idiomas, onde eu conto minha história de vida, meu testemunho. A IA não vai ter essa ambição. A IA não tem a história de vida dela. A IA não tem um momento que ela nasceu, cresceu. Ela não tem isso. Então, eu tive essa vontade, eu tive esse desejo, eu tive essa curiosidade. Então, tudo partiu de mim. Senão, esse meu aplicativo, Story Speak, não seria criado. Agora, o Personal Speak, para você aprender idiomas conversando com a IA, usando a IA para cuidar, que são outro aplicativo também já está nas lojas, tanto no Android quanto no iOS. Também tudo vontade minha de fazer, que a IA não teria por si só, ela não teria essa vontade de fazer e disponibilizar tudo isso. Mesmo porque são vários passos que você mesmo falou, vários prompts que eu criei, várias LLM diferentes para construir um projeto. Eu criei várias LLM diferentes, vários movimentos diferentes, juntei tudo isso igual peça de Lego, né? Você vai montando igual o Lego, montando, poxa, agora ficou pronto. Então, a IA, além de ser muita coisa para ela fazer ao mesmo tempo, ela não tem o principal, que é esse desejo, essa ambição, esse sonho, que um dia eu tinha um sonho de uma pessoa lá nos Estados Unidos, como está você aí, outras pessoas, como já aconteceu, de as pessoas escutar minha história de vida no idioma dela, no inglês, no espanhol, cara. Ele conhece a minha história de vida hoje, por quê? Através da inteligência artificial, criou um aplicativo que lá a pessoa consegue, no idioma dela, escutar a minha história de vida. Sensacional, que sem inteligência artificial eu não teria esse tempo, não teria essa capacidade de fazer tão rápido, e talvez eu não faria, porque eu ia demorar tanto tempo para fazer, que talvez ficaria inviável. Com todas as outras coisas que eu tenho para fazer, processo, eu não conseguiria fazer. Então, ele está disponível gratuito para as pessoas baixar. Então, isso é transformador. Você falou isso lá no início, eu falei, caramba, eu tinha que ter falado sobre isso. E as pessoas não estão percebendo disso. Então, essa iniciativa que você comentou
A IA nunca vai ter. Então, isso as pessoas estão com medo por causa de quê? Porque, na verdade, a IA não vai ter essa missão. Tem muitos projetos que a IA nunca vai fazer, porque ela, apesar de ela, se ela for direcionada, como você mesmo falou, pelo prompt, ela vai fazer, mas se a gente não direcionar, ela vai ficar parada, ela não vai fazer nada, ela vai simplesmente ficar ali sem consumir os tokens dela. E você tem que ter essa ambição, essa vontade de querer fazer. E outra pergunta que eu ia te dizer em relação a isso, você já falou da importância da inteligência artificial, mas quais são os primeiros passos, já que você teve esse start? Né? Um dia você falou assim, cara, veio aquele start, eu preciso começar agora a decidir. Qual o maior incentivo que você fala para as pessoas? Esse start que a pessoa precisa, a partir de hoje, eu tenho que começar a utilizar a inteligência artificial. Qual seria o start, ou será o que a pessoa começar por um podcast, a pessoa buscar canais, a pessoa fazer um curso, ler o livro? Eu acho que o livro, para mim, principalmente se as pessoas gostam de ler, seria sensacional começar. Começar lendo um livro, para as pessoas entenderem. Para mim, é como considero um alicerce. Que inteligência artificial, as pessoas vão botar um monte de informação aqui em cima. Então, faz o alicerce. Livro, conhecimento. As pessoas botar outro conhecimento que vem em cima, empilhado. O que você tem para dizer sobre isso? Isso aí, ó. Primeira coisa, o livro A Última Grande Onda. A gente tem muita literatura boa aí. Está disponível onde esse livro? Onde as pessoas podem comprar? Por enquanto, só na Amazon mesmo. Tá? Uhum. Só a Amazon aqui dos Estados Unidos. Uhum. Então, só na Amazon. Ele tem na versão digital, né, um e-book, ou na versão impressa, tá? Essa aqui é uma versão ecológica que eu fiz, peguei lá a onda da Amazon com página amarela, creme, né, bege, e eu até agora mudei lá na livraria, na Amazon, coloquei ele com página branca e brilhante. Tirei o fosco, botei brilhante, para ver como seria. Diminuir minha margem lá de lucro, para poder ver ele de uma outra forma, né? Com uma impressão mais clarinha. Eu entendo que essa página mais bege, nem todo mundo gosta. Eu mesmo prefiro uma página branca, né? Um papel branco. Então eu até mudei agora lá, depois de um mês e pouquinho de lançado o livro, eu mudei lá para branco, tá? E assim, mas o início eu entendo que é a busca pelo conhecimento, literatura, um livro, né? Hoje nós temos muitos canais no YouTube falando de graça sobre inteligência artificial. Qual o modelo? Cara, começa com o modelo grátis. Eu comecei com o ChatGPT, tá? Hoje, a IA que eu estou utilizando no dia a dia é o Claude, entendeu? Eu costumo, para desenvolver, eu uso o Antigravity associado ao Claude, entendeu? Com a extensão do Claude lá, dentro do Antigravity. Já usei o Google AI Studio, tá? Já usei ali o Google AI Studio, muito bom também. E você consegue, desde o aprendizado até publicar um site, publicar um app. Você consegue, dentro do Google AI Studio ali, ele consegue gerar tudo para você, do início ao fim. Eu já usei a Manus, já usei o Abacus, já usei o Grok, já usei o DeepSeek, já usei várias, entendeu? Hoje eu pago GPT, pago o Cloud e pago o Gemini, o Google, né? Então eu uso esses três modelos no meu dia a dia. Mas é bem do que você falou, entendeu? Depende do projeto que a gente está trabalhando. A gente pode, ali por um período de assinatura de um mês, 2 meses, para poder realizar um projeto
mas as que são aí fixas no meu dia a dia são essas três. Maravilha, maravilha. Você levantou um ponto muito interessante que eu gosto também de falar para as pessoas em relação a para as pessoas poderem começar, pegue um problema, resolve um problema. Eu sempre pego um problema para resolver e sempre tenho essa curiosidade, como você falou essa frase no início, né? Essa curiosidade, pô, eu quero resolver um problema, então vou ter curiosidade qual ferramenta hoje para. Inclusive, você pode usar até a própria ferramenta do AI para falar qual ferramenta você me aconselha a resolver aquele problema. O problema é esse. Quais ferramentas você me aconselha? Eu faço isso muitas vezes, eu descobri até muitas ferramentas de LLM assim, perguntando para o próprio Cloud, para o próprio. Para resolver isso aqui, qual ferramenta você me indicaria? Às vezes ele me dá 10 opções, eu vejo ali, eu pergunto mais se tem free, se não tem free, qual é melhor para isso, qual é melhor para aquilo. Melhor do que isso, na hora, em tempo real, o cara te direciona. E muitas vezes eu fui na direção dele, não preciso nem, naquele momento, talvez nem entrar no podcast, para não. Aí eu sim, o que eu faço? Eu, de repente, peguei o conselho dele, aí sim, eu vou lá para um podcast, baseado naquela ferramenta, aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Pronto, essa aqui eu decido, faço a decisão e logo depois que eu decidir, aí sim eu começo com aquela curiosidade para resolver aquele problema. Então sempre parte desse princípio, né? Eu quero resolver um problema. Aí, baseado no problema que eu quero resolver, eu vejo quais LLMs, e às vezes é uma junção de LLMs, né? Eu pego uma que gera música, outra que gera áudio, outra que faz a tradução, outra que gera vídeo. Então, às vezes, para resolver um problema, você precisa fazer igual o Lego, montar várias opções. Mas já chegando ao nosso fim, está sendo maravilhoso o bate-papo. Vou fazer mais algumas perguntas, mais duas perguntas para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso. Em relação ao futuro do trabalho, quais as habilidades assim que você considera que são indispensáveis daqui a mais ou menos 10 anos, em relação ao futuro do trabalho? Como é que você acha assim, para os próximos anos, as pessoas que vamos dizer que as pessoas que estão nesse podcast agora perceberam da importância. Poxa, agora eu preciso focar em estudar inteligência artificial. Eu já entendi nesse podcast que eu preciso focar agora em buscar esse conhecimento através da literatura, através do livro, através de conhecimento, podcast. Mas o que você considera também de habilidades que a pessoa precisa ter hoje, seja ela humanas, que eu acho que também é muito importante nesse momento de inteligência artificial, as pessoas terem essa habilidade humana. E o que você hoje considera habilidade importante do ser humano daqui para os próximos anos, para os próximos 10 anos? O que você considera? Estamos vivendo uma grande transformação e o trabalho, a forma como as pessoas fazem as coisas, né? Elas estão mudando. Elas estão mudando. E tudo na vida é posicionamento, né? A percepção das coisas, ela vai muito do observador, de quem está observando. E se nós tivermos hoje uma percepção equivocada da grande transformação que está acontecendo no mundo, nós vamos ser penalizados de alguma forma lá na frente, né? E eu acho que a primeira coisa que muda e que traz um impacto real na vida da pessoa é a questão do trabalho, a questão do emprego, a questão da relevância, a questão do salário, a questão do retorno financeiro, a questão de a pessoa se achar útil no mundo, né? De ver utilidade naquilo que você está fazendo. E o mundo vai mudar? Não, o mundo já mudou. Você que não conseguiu perceber ainda, mas o mundo já mudou. O mundo já mudou, né? Por que estão mandando um montão de gente embora? Porque os gestores, os executivos, eles estão percebendo que eles não precisam de tantas pessoas para fazer algumas tarefas, porque a IA pode fazer melhor. E como é que eu me posiciono em relação a isso? Em relação ao que eu faço? Cara, se o que eu faço hoje, eu entendo que pode ser substituído amanhã ou de forma imediata pela IA, eu tenho que inovar. E inovar não é você
fazer algo novo. Não, é você pegar a inteligência, né? É você pegar o que você tem de experiência, juntar com o que você tem de ferramenta de novo hoje e gerar valor, gerar oportunidade. E eu acho que aí está, né, a grande diferença de quem vai surfar essa onda. É você entender que algo precisa ser feito. E essa mudança está em você, na sua atitude, na sua forma de pensar, de perceber o mundo. E não na dificuldade, não na complexidade. Essa é a grande diferença hoje. Algo que parece muito complexo, não existe complexidade. Parece uma utopia isso, né? Mas, cara, a verdade é essa. A inteligência artificial quebrou toda a complexidade da área de TI. É ruim para a gente? É ruim para você, Jorge? Parece que é ruim, né? Porque torna muito simples. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, realmente. Mas e aí? Você já se levantou do sofá? Você já saiu desse lugar que você está aí de reclamar, de achar que, né, tudo é contra você, nesse papel de vítima? Mano, a IA, né, eu já estudei, a IA veio para roubar meu emprego. Não, a IA não veio para roubar seu emprego. A IA veio para se tornar a sua melhor ferramenta de trabalho no dia a dia. Agora, se o seu trabalho você entende que ele vai ser substituído porque a IA vai fazer melhor, meu amigo, vamos inovar, vamos fazer outra coisa. Vamos pegar a sua experiência, essa bagagem que você está trazendo, né, da sua trajetória, da sua história de vida. Cara, vamos trazer isso para o mundo da IA. Tenho certeza que a IA tem aí planos melhores do que o seu para transformar essa tua experiência em realidade. Monetizar isso, né? Que é a palavra muito utilizada no mundo digital. Vamos monetizar o que você faz. Vamos trazer um retorno financeiro com aquilo que você sabe fazer. Cara, vamos sair desse papel de vítima, né? De que alguém veio roubar meu lugar. Não, não veio. Você tocou num ponto, agora vamos para a última pergunta para a gente encerrar. Tá ficando maravilhoso, a podia ficar até aqui, você que você tem compromisso, eu também. E vou fazer pergunta, vou fazer um comentário antes interessante, porque eu acho que ela potencializa tanto que eu tenho percebido isso. O cara, às vezes, é de vídeo, o cara fica preocupado. Justamente você falou, agora eu vou ser substituído, porque agora a IA faz vídeo, mas tenho percebido que o cara que faz vídeo, ele consegue agora fazer muito melhor, porque ele sabe a câmera que usa, a posição que fala, as coisas. Ele já tem todo um conhecimento que ele teve desse tempo todo de edição de vídeo, então ele tem muito mais, ele está muito mais preparado. Então, o que acontece? Ele pegou a IA e potencializou o conhecimento dele, fazendo agora muito mais rápido. Antigamente ele fazia agora ele faz 10 vídeos com mais qualidade, mais rápido. Então ele tinha duas posições que você falou aí. Ou ele, ai meu Deus, oh vida, oh azar, oh tristeza, e parar, que agora a pessoa vai fazer um vídeo igual a ele, ou o cara aproveitar, agora eu vou fazer muito mais rápido, fazer muito melhor, vou fazer com muito mais qualidade, vou entregar muito mais trabalho e vou aproveitar essa onda. Vou aproveitar essa onda para surfar na onda. E mesma coisa minha área. Você falou exatamente isso. Eu tinha duas pessoas. Aí agora a IA vai fazer sistema. Aqui está fazendo mais sistema, sou eu. Eu estou fazendo agora mais sistemas com mais qualidade, subindo mais rápido, melhor, sistemas muito melhores, aproveitando meu tempo, fazendo em muito menos tempo, coisa que eu levaria 2 anos agora fazendo coisa. Eu estou aproveitando com a pessoa. Ai, vida, azar, agora eu vou perder meu emprego. Não, eu já estou fazendo, já estou construindo, já estou fazendo. Exatamente o que você falou. E assim, Jorge, o que é interessante nisso é que, vou trazer um exemplo. Eu sou consultor na área de TI, trabalho com SAP já há uns 15 anos. Tá? Hoje ainda é o que me mantém a minha renda, é o meu trabalho como consultor SAP. Mas eu estou me aventurando na tua área, como desenvolvedor. Aí eu vou trazer um exemplo. Né? Como a sua experiência, a sua bagagem
faz toda a diferença na hora de meter a mão. Eu, quando começo um projeto de desenvolvimento aí de software, cara, o caminho que eu faço, o prompt que eu gero, o tempo que eu levo debugando, né, junto ali com a IA, o retrabalho que eu tenho é totalmente diferente de você. Eu tenho certeza que um projeto que eu vou levar aí 10 horas de trabalho, como um consultor de TI, não como desenvolvedor, né? Eu vou levar 10 horas, você vai levar 2 horas. A tua experiência vai fazer, né? Vai te trazer mais tempo para você se dedicar a outras coisas, ganhar dinheiro com outras coisas, entendeu? Eu estou gostando muito do que eu estou fazendo hoje, me aventurando aí como desenvolvedor, mas eu sei que para eu chegar onde você está como desenvolvedor, eu vou caminhar muito, entendeu? É verdade que a IA vai encurtar isso, o que eu levaria anos, de repente alguns meses, não sei. Ó, tô sendo bem gentil aí. Meses, talvez anos. Eu acho que anos, pela experiência que eu tenho, eu possa levar aí usando IA no ritmo que eu tô, de repente com uns 2 anos, eu consigo chegar perto do Jorge aí na questão de desenvolvimento. Mas o quanto ele vai avançar nesses 2 anos? Será que eu cheguei perto do Jorge? Não cheguei perto do Jorge. Então, mas essa é a questão. Essa é a questão que você falou, é fundamental. Eu podia parar e ficar só da forma tradicional com medo da IA ou aproveitar o caminho dela, então automaticamente as pessoas, o Robson ia chegar muito mais rápido até mim, porque ele ia estar usando IA e eu estar sozinho, ele ia continuar usando IA, ele ia chegar, então eu não tenho opção, eu tenho que fazer. E outro ponto que você falou, que eu começo agora a aventurar, ter tempo para aventurar em outras áreas, eu começar a fazer vídeo, poxa, eu não sei de vídeo, mas eu preciso para botar na minha rede social. O que eu vou fazer? Eu vou ter aquele atrito que você falou. Ah, como é que faz um vídeo? Ah, a câmera, a iluminação, não sei o quê. Eu não sou da área de vídeo, mas eu agora estou começando a ter aquele atrito. E para mim é importante, porque de repente eu não preciso que meu vídeo seja perfeito. Eu preciso, de repente, validar uma ideia. Eu preciso criar, de repente, um anúncio para o meu vídeo. E talvez aquilo seja suficiente para mim resolver meu problema. E talvez eu não precise mais de um cara de vídeo. Mesmo com a sua, você vai conseguir talvez ter atrito e fazer, de repente, cara, não preciso mais contratar um programador. Ou então, pelo menos, eu já validei a ideia, já criei meu MVP, e no futuro que o dinheiro começar a entrar, que aquilo começar a escalar, onde o dinheiro realmente eu precise de um desenvolvedor, ou então uma pessoa para focar nisso, eu já vou ter ganhado dinheiro, eu já vou ter validado a ideia, não, entendeu? Você está tendo a oportunidade, de repente, de criar um negócio que antigamente seria impossível. Como você ia depender de pagar o Jorge na época? Ah, vou ter que parar ele, a hora dele, que é cara, para poder desenvolver. Não, agora eu posso desenvolver, eu posso iniciar, eu posso botar toda a minha ideia para fora, e que até no futuro, se eu precisar contratar ele para alguma coisa, eu já vou estar metade do caminho validado, ele também já vai saber o tamanho exato do problema para ele só me ajudar e já ser na hora de eu ganhar um dinheiro. Então, isso você já validou a tua ideia, você já saiu lá na frente. Quando eu falo isso para os empreendedores que chegavam diante de mim, Robson, falavam assim: pô, me ajuda a construir meu sistema. Agora eu falo, meu filho, agora você pode, constrói você, te ensina. Está aqui o Abacus AI, está aqui o Cloud Code, está aqui o GPT Codex, que agora você consegue. Mas é difícil, cara, faz, que agora pelo menos você vai ter a tela, pelo menos você vai ver rodando, pelo menos você vai ver o atrito, a dificuldade, o processo que é, e de repente você já valida isso direto. Entendeu? Era justamente isso que eu estou falando para as pessoas. E de repente a pessoa vai ganhar esse tempo. E às vezes até, o Robson, numa startup, o cara pode até pivotar baseado naquilo que você... Poxa, pensando bem, depois que eu construí aqui, eu ia gastar muito dinheiro para fazer isso. Pô, cara, pensando bem, isso aqui eu nem precisava fazer. Imagina você pagar o programador de um maior tempão, uma coisa que você, poxa, podia ter validado antes. Então, criar um MVP nunca foi tão fácil. Criar um MVP, botar uma ideia no papel, tirar uma ideia do papel, botar uma ideia para fora, e no futuro, se você achar, não, vale a pena eu contratar, ou então vale a pena eu estudar mais. Eu vou estudar mais para poder melhorar esse curso. Você falou um ponto fundamental. Mas vamos agora encerrar, né? Vamos encerrar, né? Deixa
deixa eu só finalizar aqui com uma coisa que você falou para chamar a atenção aí das pessoas, que é o seguinte: hoje você tem aí grandes empresas brigando entre si, né, para criar a melhor, o que a gente chama aí LLM, né, criar o melhor modelo. Hoje, elas estão aí proporcionando, né, numa guerra entre eles aí, favorece a gente. Porque você tem muita gente investindo, brigando para se posicionar, para se colocar como primeiro, ali inovando e tal. E isso aí, quem viver esse momento, a questão do aprendizado, o salto vai ser muito grande, porque você vai viver juntamente com eles, com as grandes empresas, essa transformação. Como nós estamos fazendo isso aqui hoje, né? É uma experiência nova para você, né? De ser um entrevistador num podcast e eu um entrevistado, né? A gente nunca viveu essa experiência. Estamos vivendo junto aqui, criando junto um momento aqui que amanhã a gente vai estar melhor, a gente vai fazer melhor, a gente vai ter um cenário melhor, a gente vai ter um áudio melhor, um vídeo melhor para apresentar, mas a gente tem que sair desse ponto de inércia que a maioria das pessoas vive. Você precisa entrar em movimento, né? É uma lei da física que a gente tem que começar a aplicar agora. A gente precisa estar em movimento para que as coisas aconteçam, né? É uma coisa que eu falo muito para os meus sobrinhos. Você precisa se preparar para a oportunidade. A oportunidade vai passar na sua frente e você só vai entender que ela é para você se você estiver se preparando para ela, senão você nem vê. Ela passa e alcança a outra pessoa, porque você não fez a sua parte. As pessoas precisam se posicionar. Agora a pergunta para finalizar, tá ótimo o bate-papo. Estou gostando como você me falou, essa experiência, a primeira, a única. No futuro a gente vai ver como a gente vai evoluir em relação a isso, em relação a essa Uhum. experiência, mas esse aqui, o primeiro é sempre marcante, né? A gente sempre vai lembrar com carinho desse primeiro momento. Mas o teu livro fala da importância da inteligência artificial, né? Mas qual o legado? Agora, aqueles encerramentos para inspirar as pessoas, né? Qual legado você espera, você deixaria através do seu livro, assim? Qual o legado da inteligência artificial, desse aprendizado que você está tendo nesse momento de ter escrito esse livro, nesse momento de estar vivendo na prática com inteligência artificial? E o que você poderia passar de legado, de conselho para essas pessoas aí? Tipo assim, largar fora todo o medo e se lançar dessa curiosidade para que a pessoa, com o tempo, ela tenha essa clareza. Que você poderia deixar nesse. Que para mim, o teu livro é muito sugestivo, né? Surfar a última grande onda. Então, que legado você deixaria para esse teu leitor, para esse pessoal do podcast em relação a isso? Assim, resumindo tudo que a gente falou aqui, aprender nunca foi tão fácil. Esse é o Nunca foi ponto. tão acessível. Cara, nós seríamos pessoas totalmente diferentes se a gente tivesse o mundo que as pessoas têm hoje para começar a aprender na área de tecnologia. Não existe dificuldade, a dificuldade está aqui, ó, na cabeça das pessoas, na mente, na forma como ela enxerga as coisas. Existe um princípio, uma lei de que tudo depende do observador. A percepção das coisas, ela depende da percepção do observador, entendeu? De como ele vê as coisas, entendeu? Amém. É isso que faz a diferença. E você falou, você sabe que eu fui agora
convocado não, minha palestra foi selecionada durante muitos para poder ir no Hackathon, que é um grande evento aqui que tem aqui no Brasil, sobre desenvolvedores de sistema. Vou apresentar, fazer uma palestra sobre nova forma de aprendizado. E meu aplicativo, e Personal Speak, foi selecionado para me palestrar sobre ele, a nova forma de aprender, porque meu aplicativo, para você aprender idiomas, ele começa vazio, e eu acredito que justamente o que você falou aí, hoje está tendo uma nova forma de aprender. Você hoje é o protagonista do seu aprendizado. Hoje você pode botar uma LLM, ele pode te ensinar, ela pode interagir com ela através do prompt para acelerar esse processo. Fiquei na dúvida aqui. Antigamente você precisava esperar outra aula com o professor para tirar. Hoje você... Me explica aqui, qual foi o raciocínio que você usou para fazer isso aqui? Então, no meu aplicativo, a IA não só conversa com você, mas ela faz o diagnóstico dessa conversa e, no final, ela dá sugestões de gramática, de vocabulário. Aí você cadastra a sua própria gramática, você cadastra o seu próprio vocabulário, com a ajuda da LLM, cria os arquivos lá, sobe na aplicação. Resumindo, o aplicativo começa vazio, ele vai crescendo conforme a sua interação. Imagina você aprender com a sua própria dificuldade, porque as pessoas aprendem de forma diferente, momento diferente, pessoas têm dificuldade diferente. Então, você, para mim, fechou esse podcast com o maior ensinamento que eu tenho tentado passar para as pessoas. A forma de aprender mudou. Hoje, você tem que ser o protagonista, você tem que... Então, esse podcast, as pessoas, no final... Eu não esqueci de tudo. Não esqueça o que o Robson falou agora. A forma de aprender mudou e depende de você hoje. Mais do que nunca, depende de você tomar essa iniciativa de começar a estudar, de começar a buscar lá, fazer aquele atrito que o Robson falou, atrito, até você, o ponto você achar suficiente. O Robson vai agora no atrito de desenvolvimento até ele achar suficiente. Opa, aqui é o suficiente, já aprendi o suficiente para botar a aplicação. Aqui para resolver um produto. Eu acho que esse é o maior ensinamento que você podia deixar no podcast, que eu vou falar disso na minha palestra, que eu vou estar em setembro lá no Hackathon. Estou muito feliz de poder palestrar sobre isso. Vou apresentar meu aplicativo lá. Fui selecionado meio de muitos lá, estou muito feliz. Vou passar 8 dias lá em Minas Gerais, tudo custeado. Minha empresa custeou para que eu estivesse lá, né? Passagem, onde estou muito feliz por 2 motivos, né? Por poder falar e ainda ser recebido a oportunidade de estar lá falar sobre isso. Foi muito bom o nosso bate-papo. Gostei demais dessa experiência. Espero que você tenha gostado também. Espero que o leitor goste também. Mensagem final aí. Eu sei que pode falar do livro. Mais uma vez, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você poder comprar, fazer a compra do livro do Robson, das redes sociais e também dele. Vou deixar tudo na descrição do livro. Mensagem final para a gente encerrar. Qual seria a mensagem final para a gente encerrar esse podcast? Sua mensagem final. Assim, a IA veio para potencializar o que você tem de melhor. A IA não veio para tomar o lugar de ninguém. Ela veio só para potencializar e trazer um novo ciclo, né, de tecnologia para o mundo, que é natural. É uma coisa natural que acontece, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento, e a gente tem visto isso. E a questão é essa. Encontre o seu lugar. E o seu lugar no mundo depende apenas de você, não depende dos outros, não depende de uma sala de aula, não depende de um professor, não depende de alguém que sabe mais, depende de você se movimentar. É você encontrando o seu caminho, no seu tempo, né, no seu ritmo. E tem lugar para todo mundo. E o que eu trago nesse livro é isso, mostrando que as coisas são mais simples do que realmente a gente enxerga, né? E a gente pode fazer essa diferença no mundo, porque quando a gente encontra o nosso lugar, deixa a nossa contribuição, né, para o mundo, fazendo a diferença na vida das pessoas, acaba tudo ficando um pouco melhor, mais suave, né? A gente compartilha com os outros aí o nosso dia a dia, o que a gente tem, e o resultado é sempre melhor, porque é um caminho natural, né? O ser humano fazer diferença na vida do outro ser humano. Esse, para mim, é o lado humano que vai mais fazer diferença. No mundo de inteligência artificial, ser cristão, acho que nunca fez tanta diferença. O ser humano nunca fez tanta diferença. É aquilo que essa mensagem fica guardada aqui, os nossos
espectadores, as pessoas que estão acompanhando o podcast até agora. Espero que tenham gostado. Fiquei muito feliz com o bate-papo e vou deixar todos os links também. Se vocês querem conhecer mais sobre palestras, sobre estar para a sua igreja, para a sua escola, vou deixar no www.inteligenciaartificial360.com.br. Lá você tem acesso às minhas palestras, meus cursos de inteligência artificial, os aplicativos e tudo aquilo que eu tenho construído em relação a TV. Também tem acesso às minhas redes sociais. E lá você tem todo acesso. Entre em contato, deixa uma mensagem, manda uma mensagem para a gente, curte o nosso canal, manda uma mensagem lá para a gente para dizer que gostou, pedir mais ideias para a gente, mais assuntos que a gente possa falar no podcast. Eu gostei demais. Esse livro, só de ler, do título, só da mensagem que você passou, a vontade de ler. Então, vou indicar lá para todo mundo. Não deixe de comprar o livro, não deixe de buscar esse conhecimento, que vai ser muito importante para você. Robson, mais uma vez, um prazer. Você é um amigo, prazer. É bom ver tudo aquilo que você tem feito aí, tem produzido aí. Quem sabe um dia eu posso ir para aí também conhecer, conhecer um pouco os Estados Unidos também. Você sabe que é o meu sonho. Então, um dia, quem sabe, a gente pode se encontrar e falar desse podcast. Está aí nos Estados Unidos para conversar desse podcast. Como é que foi? Imagina, poxa, como é que foi aquele podcast? Legal a gente poder contar isso no futuro. Eu acho que vai ser bem legal ficar isso de recordação. Mais uma vez, cara, um prazerzão poder falar contigo. Prazer foi todo meu, Jorge. Assim, deixando aí só para os nossos ouvintes, os nossos amigos aí que vão, de alguma forma, assistir isso em algum momento, a gente tem vários projetos e um novo projeto vai ser falar para a geração Z, para a galera mais nova que precisa se posicionar também, entendeu? E a gente logo vai ter novas oportunidades aí para continuar ajudando as pessoas aí, tá? Pode contar comigo, é só chamar. Vamos fazer mais trabalho social, com certeza. Tem essa chama no seu coração de poder ajudar pessoas e com certeza a gente vai vir o nosso propósito de vida, poder abençoar a vida. Esqueça ficar a mensagem final aí. Mais uma vez, um prazer falar contigo, Robson. Um abraço. O prazer foi meu, um abraço.